Olá, esse é o terceiro episódio de Café com Pequi, o primeiro podcast gravado em Capelinha, propondo-se a trazer aqui algumas reflexões em debate sobre Capelinha e sobre o mundo, todas as quintas-feiras aqui no Spotify. Hoje eu vou bater um papo aqui com o Douglas Lima, que é um capelinhense que atualmente reside em BH. Douglas, ele é historiador pela UFMG, com mestrado e doutorando também pela UFMG. Douglas é um dos pesquisadores aí mais importantes no Brasil nessa compreensão da dinâmica da escravidão no Brasil nos anos 1700, tendo inclusive um livro publicado que é o Liberto Patronos e Tabeliães, a escrita da escravidão e da liberdade em alforrias notariais. Mas antes de começar a conversar com o Douglas, daqui a pouco eu vou estar introduzindo hoje aqui nesse podcast uma inovação que é sempre nos 6, 7, 8 minutos iniciais desse podcast. A partir de agora a gente vai ter um primeiro bloco para falar um pouco sobre as notícias nacionais, sobre economia, sobre política brasileira, sobre governo Lula, enfim, os destaques aí da semana, sobre o que está quente aí no noticiário brasileiro e internacional também. Isso é uma forma que eu achei aí da gente trazer mais variedade, mais informação aqui para esse podcast e abarcar um pouco mais de temas, né? Aí no segundo bloco, aí, a partir dos 6, 7 minutos, a gente volta a falar com o entrevistado ou com o tema do dia, que o tema do dia pode ser sobre Capelinha, pode ser também sobre o Brasil, meio ambiente, algum livro também, enfim, a gente vislumbra várias coisas aí para o futuro desse podcast. Então, sempre que você quiser pular direto para o tema ou para a entrevista do dia, você avança aí uns 6, 7 minutos e que a gente já vai estar começando, né? E hoje, para inaugurar esse primeiro bloco, a ideia é falar um pouco sobre um tema que tem permeado aí as duas últimas semanas, que é a independência do Banco Central, né? Que tem essas investidas aí do Lula contra o presidente do Banco Central. E já adianto aqui, na minha opinião, Lula tá certo. Eu vejo aí muitos jornais defendendo essa independência do Banco Central. Aliás, nem é defendendo a independência do Banco Central ou a instituição Banco Central, é defendendo o presidente do Banco Central mesmo, né, o Campos Neto. E sempre aquele debate muito superficial, né, como se o Lula fosse cara mau, que tivesse ousando aí criticar uma cartilha que está dando certo. E é aquela ideia de que o Lula ganhou, mas deveria ser, né, a rainha da Inglaterra aí na mão dos banqueiros que comanda esse Banco Central independente atualmente. Mas acho que o Lula, ele começou esse terceiro mandato com muito mais a compreensão da sua grandeza e também do seu desafio histórico, dos problemas do Brasil, sabe? Eu acho que a idade vai chegando, ele percebeu que ele quer deixar um legado um pouco mais importante, um pouco mais fundo nos problemas do Brasil. E você sabe que eu falo isso como uma pessoa que nunca fui especificamente um lulista, eu nunca fui um gado do Lula, né? Aliás, nunca fui gado de nada na vida também. Mas assim, inclusive estava aí nos debates um pouco antes da eleição, uma parte grande da esquerda também, do Ciro, etc. Era assim, se o Lula tinha compreendido que o mundo mudou muito depois dos seus primeiros governos, né? Muitos falavam algo assim naquela linha. O Lula fez até governos muito bons lá nos anos 2000, mas o mundo mudou muito e acho que o Lula não está preparado para esse novo mundo. Eu acho que o Lula chegou nesse terceiro mandato consciente do seu papel. Acho que é um Lula que vem surpreendendo muito, que vem comprando brigas que se esperava que ele deixasse para lá, que ele se entregasse um pouco a politicagem, a um Lula mais moderado. E eu acho que não está acontecendo. Acho que o Lula, ele quer atacar um pouco mais as raízes mais profundas dos problemas brasileiros. E essa questão do Banco Central é uma dessas questões, né? E eu vejo que o Lula, ele percebeu muito claramente logo que iniciou o governo que ele estava sendo sabotado por um cidadão, como diz ele, né? Quando ele se refere a Roberto Campos Neto, que sempre foi um bolsominion, sempre foi um cara muito ligado ao Bolsonaro e também aos bancos, vem da chamada banca, né, das finanças brasileiras. Aí a imprensa também começou a fazer esse papel de defender o Campos Neto como se ele fosse um coitadinho que estivesse lá quieto fazendo seu trabalho e o Lula chegou perturbando, mas não é bem assim. Aliás, a gente tem que começar explicando um pouco o papel do Banco Central, né? Então, assim, o Banco Central, ele é a chamada autoridade monetária do país. Ele é a instituição que cuida da circulação do dinheiro, é a instituição que define a taxa de juros, o preço do dinheiro na economia, né? Então, essa taxa de juros, ela é a taxa que o governo vai pagar para quem comprar um título de dívida do governo, ou seja, quem presta para o governo. Muita gente acha que
quando o governo aumenta a taxa de juros, ele só quer ser mal e assim dificultar a vida de quem está pegando empréstimo. Sim, isso acontece também, mas a função primordial, a existência da taxa Selic, ela é o tamanho da remuneração do que o governo vai pagar para quem compra um título do tesouro, né? Ou seja, uma parte da dívida do governo que vai emprestar para o governo. Então, assim, acontece que a cada ponto percentual que o juros sobe, o governo gasta bilhões a mais com juros. Eu não tenho aqui os números exatos, mas é algo assim, tipo 0,5% de aumento da taxa de juros equivale a um orçamento de Bolsa Família. E esses juros, esse dinheiro, ele vai para uma pequena parte de algumas grandes famílias brasileiras, de alguns grandes bancos brasileiros internacionais, ou seja, isso aumenta ainda mais a desigualdade do país. Você tira um orçamento público que poderia estar indo para outras áreas sociais, área da saúde, da educação, e você manda para uma parcela muito pequena de instituições, de bancos, de famílias já muito ricas, evidentemente. E enfim, é até engraçado também aquela história, né? A gente lembra aquela história que rolava nas eleições aí, que o Pix foi uma maldição para os bancos, que os bancos estão tudo revoltados, que vão quebrar, não sei o que, porque Pix é de graça e isso deixa os bancos revoltados. Mas não, bancos no Brasil, eles ganham dinheiro com dívida do governo, não com varejo, com o cidadão comum. Também, porque explora muito, explora aposentado, consignado, mas a maior parcela de lucro de um banco no Brasil, ela vem com esse manejo da dívida pública, né, com juros do governo. E o Brasil está pagando a maior taxa de juros real do mundo. Já ali do final do governo Bolsonaro para cá, já é a maior taxa de juros real do mundo. Ela dobra, inclusive dobra o percentual do terceiro colocado, que é o Chile. Então nossa taxa de juros real, ela é muito maior do que da Argentina, do que da Turquia, do que do Peru, que está aí há uns 4, 5 anos, uma briga política imensa, e mesmo assim a taxa de juros real brasileira é maior. O que é a taxa de juros real? É a taxa de juros descontada da inflação, ou seja, essa diferença entre a inflação e os juros real. A Argentina, nominalmente, ela paga um juros maior que o Brasil, mas chega a inflação e acaba que come uma parte desse juro e fica meio que um juros menor, né? Um juros real menor. Então, assim, o Lula chegou no governo, viu essa taxa de juros enorme e falou assim, tem algo errado aí, tem alguém querendo complicar a minha vida. Ele cutucou as cortinas ali, é como se ele cutucasse atrás das cortinas e saísse alguém gritando, né? E esse alguém é o mercado financeiro, a imprensa que defende esse mercado financeiro, e assim, sentiram, né? Esse pessoal sentiu que o Lula vem comprando uma briga aí da opinião pública, né? Se o Lula souber passar mensagem pro povo brasileiro. E é isso, né? Acho que a gente tem que perguntar, assim, o Banco Central ficou independente aí nesse governo Bolsonaro, né? Independente de fato aí no estatuto, mas assim, independente de quem? Supostamente lá quem defende o Banco Central Independente diz que essa independência ela garante mais liberdade para aplicar medidas anti-inflacionárias que são pouco populares, como o aumento dos juros, que esse Banco Central Independente ele protege ali de presidentes populistas, de intervenção do governo toda hora. Mas assim, acho que a sociedade tem que perguntar, mas será que quando a gente elege um presidente, a gente não quer também que suas ideias, suas propostas de economia abarquem também aí a forma de manejar a inflação, o nível da taxa de juros? Por que quando a gente elege um presidente, um deputado, a gente também não pode deixar que esse presidente eleja ali um ministro para cuidar do Banco Central que seja na linha condizente do resto da ideologia que a gente elegeu, sabe? Então, assim, porque do jeito que está hoje é muito fácil o Banco Central só ir elevando o juro até quando ele quiser, e quem paga a conta é o governo, né? É o governo e a sociedade em geral. E o Lula percebeu que isso não dá muito certo. Aliás, tem que falar que esse Banco Central, quando ele foi feito o estatuto de um Banco Central independente, deixou lá na lei que ele tem que seguir, que a sua função é seguir uma meta de inflação, e essa meta quem decide é o próprio Banco Central. Mas nos últimos 2 anos de Banco Central independente, né, esse Banco Central não conseguiu cumprir a própria meta de inflação que ele colocou, ou seja, a inflação ficou muito acima da meta que aquele Banco Central, aquele Roberto Campos Neto determinou. Ou seja, cadê a punição para essa ineficiência e desse erro aí? Não teve, né? Então acho que antes até mesmo de falar de bancos, voltar ao Banco Central sobre a alçada do governo, tem que questionar isso aí. Vocês pediram um Banco Central independente que supostamente funciona melhor, etc e tal, mas os 2 primeiros anos de Banco Central independente, vocês não cumpriram nada do que prometeram, do que vocês mesmos previram e esperavam, né? Enfim,
E o Banco Central, ele historicamente, ele é a joia da coroa aí do sistema financeiro, né? Os governos mudam, os presidentes caem, mas o sistema financeiro ele está sempre tentando colocar seus nomes, suas opiniões ali no Banco Central, porque é o que comanda o caixa mesmo, né? O que comanda a economia de fato está ali no Banco Central. Então, assim, com o Banco Central independente, esse controle ele ficou quase que completo, né? Ele isolou quase completamente da sociedade. E assim, fico muito feliz que o Lula esteja tentando tirar o Brasil dessa armadilha. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Aliás, essa coisa de colocar o Banco Central para vigiar a inflação aí com unhas de aço é uma paranoia muito brasileira também. Você eleva os juros na altura lá para frear a inflação que nem tá tão alta. E esse custo-benefício ele é muito ruim. Ou seja, você sobe os juros, extrapola as contas públicas, endivida o país, aumenta mais aí essa bolada de dinheiro para banqueiro, tira da sociedade, tira da saúde, reduz o emprego. E tudo isso faz esse esforço enorme para deixar a inflação ali de 6, 5, 6%. E assim, não acho um absurdo você pensar de deixar um juro mais baixo, uma economia mais destravada, juros menores para os empresários lá na ponta pegar e investir na sua empresa, gerar mais emprego e no final a inflação chegar aos 2 dígitos, 10, 15%. Eu não acho um absurdo pensar nisso. A gente deu um poder enorme aí para o Banco Central, ele ficar travando o país a qualquer indício de inflação que ele vê no horizonte aí. E assim, tem também outra maneira de combater a inflação que não é só aumentando os juros e restringindo a demanda. Uma outra forma é aumentar a oferta, né, do país, oferta de bens e serviços. E você pode fazer isso melhorando as condições de produzir, diminuindo o custo do transporte, disponibilizando mais crédito aí para o empresário investir, inovar nas fábricas. Mas no Brasil, né, a gente convencionou que a inflação ela tem que ser combatida a todo custo e aumentando o juro a toda hora para combater a inflação, porque a gente está meio que traumatizado com a inflação, né? E sim, no Brasil é como se a gente visse assim, uma mosquinha ali no piso e pegasse uma bazuca para matar essa mosca. E essa bazuca é o aumento da taxa de juros. Então, esse tiro de bazuca vai matar essa mosca, vai matar essa inflação, mas o dano que vai causar é muito grande também. E o custo é alto para a sociedade, o custo é alto para a economia, o custo é alto porque tira dinheiro dos investimentos públicos, da sociedade. E enfim, essa discussão aí desse nosso primeiro bloco, a gente tem que repensar sim que o Banco Central volte para o controle do governo, volte para o controle de quem é eleito diretamente, e eu acho que o Lula está fazendo bem esse papel de jogar isso aí para a sociedade, comprar essa briga, mesmo que até mesmo dentro do próprio governo ele tem ali resistências, porque assim, né, o sistema financeiro ele jogou seus tentáculos para todo canto no governo, então todo lugar tem um foco de alguém que no fundo está trabalhando para as grandes finanças, né? Tem interesses com as grandes casas de corretagem, com o banco, com as grandes famílias brasileiras que controlam essa dívida aí, tem muito interesse, isso é muito dinheiro, é muito orçamento do poder público federal indo para algumas pessoas, e claro que isso tem resistência, vai ser uma luta muito grande. Hoje eu vou bater um papo aqui com o Douglas Lima, que a gente já apresentou ele aí no primeiro bloco. E Douglas, eu sei que mesmo morando em BH, você ainda tem muitas ligações com Capelinha, ainda acompanha com atenção as coisas que acontecem por aqui. E a gente está sempre trocando algumas ideias sobre Capelinha, sobre esse modo de fazer política aqui na cidade. Você está aí, né, companheiro de um partido aqui em Capelinha. E hoje a gente vai tentar falar um pouco aqui sobre a cultura política da cidade, a forma da ação política, da cidadania aqui em Capelinha, e aproveitando aí a experiência nessa área, você atua também como um assessor em políticas públicas, é professor. Minha pergunta vai no sentido de, você acha que a cultura política de Capelinha ela é um pouco diferente da região, como eu já explorei num primeiro episódio? Você vê, por exemplo, morando na capital, quais são as principais diferenças desse interior, Capelinha, dessa cidade pequena, em contraste com a cidade grande, com os movimentos sociais aí de BH, que aqui em Capelinha é completamente tolhido, assim, não tem muito. A cultura de Capelinha ela tá meio que subordinada a uma lógica administrativa. Enfim, não sei se você tem esse entendimento. Muito bom dia, a gente está gravando aqui durante o dia, e seja bem-vindo ao Café com Piqui. Bom dia, Alan. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. Gostando muito da proposta do Café com Piqui.
Neste momento eu tenho café de capelinha aqui para me acompanhar, porque assim, eu estou no escritório na minha casa, e o piqui, infelizmente, acabou da última vez que eu tive em Capelinha. Então, lamento muito que eu não possa ter daqui a pouco um almoço com piqui. Mas, Alan, essas várias perguntas que você colocou, eu acho assim, que a gente tem que começar pensando e discutindo o que é cultura política, né? Cultura política, ou culturas políticas no plural. São ideias, assim, de forma bem grosseira mesmo, né? O que é uma cultura política? São costumes, hábitos, comportamentos da esfera política que têm impacto social. E isso é o que as pessoas entendem como cultura política. São essas características que definem em um lugar, em um determinado grupo político, ideológico, a forma como as pessoas, na prática, implementam os ideais políticos que elas acreditam. Isso aí a grosso modo, o que seria culturas políticas. E muitas vezes, na experiência cotidiana, as pessoas que vivem, né, a política, e todos nós estamos imersos na política, mesmo que as pessoas achem que não, as pessoas, elas não estão pensando nesses aspectos, sabe, nos seus comportamentos que eles têm diante da atividade política. Então, por isso que eu acho que isso é tão pouco discutido, né? Eu acho que, se a gente falar de Capelinha especificamente, a coisa ela fica um pouco mais clara, né? Quais seriam as características históricas da cultura política de Capelinha? A gente tem uma cultura política que é baseada no clientelismo, né? O que é o clientelismo? É essa ideia de que você faz parte de um determinado grupo político visando interesses, muitas vezes particulares. Uma outra característica é o personalismo, ou seja, esses grupos políticos se constituem em torno de indivíduos, de pessoas e não de ideias. Então, assim, são características que existem na cultura política brasileira e na cultura política capelinhense, são muito fortes. Você perguntou aí sobre quais é que serão as diferenças de Capelinha para o resto da região. Tem muita coisa semelhante, né? Eu acho que esses aspectos do clientelismo, do personalismo, isso são elementos observáveis em toda a região, em Minas Gerais como um todo. Só que eu concordo com você, acho que foi no primeiro episódio, foi isso? Você falou sobre esse assunto? Foi no nosso episódio piloto. Isso, você falou sobre as diferenças da cultura política de Capelinha com a região. Política. Eu acho que tem uma certa diferença. Aqui em Capelinha a coisa ela é mais cerceada, eu diria. Acredito. Mas tem muita linha semelhante, né? O que você está dizendo aí. Sim. Mas eu acredito, na minha percepção, a grande diferença é a resistência a mudanças estruturais. Em Capelinha, as mudanças elas acontecem para que tudo permaneça como está. Parafraseando um escritor que chamava o Lampedusa, e ele escreveu um livro que ele fala de uma revolução que acontece na Itália em meados do século XIX. Aí tem uma frase muito famosa que um sujeito que é da elite, ele diz o seguinte: olha, tio, nós precisamos entrar nessa revolução porque a gente precisa mudar tudo para que tudo permaneça como está. Então, eu acho que em Capelinha isso é muito forte. As mudanças, elas são mudanças de personagens, né? Elas não são mudanças de pensamento, elas não são mudanças estruturais. E isso a gente observa nessa administração atual, que é uma administração que surgiu com o discurso do novo, né, o sangue novo na política, e ao final das contas, as atitudes da esfera política, a cultura política que as pessoas utilizam, não é tão diferente do que era 20 anos atrás, 30 anos atrás. Douglas, mas tem mais transparência, tem mais isso, tem mais aquilo. Tem mais transparência porque é exigência de leis superiores.
Você tem legislação federal e estadual que obriga os municípios, né, obriga a Capelinha a ter mais transparência, a cumprir determinados critérios. Mas se não fosse isso, eu acredito que a gente teria evoluído muito pouco nesse aspecto. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que Capelinha desculpa, sabe? Tem uma resistência muito grande à mudança, sabe? Não sei se você concorda com isso. Eu concordo totalmente. Acho que é uma das características aqui de Capelinha, né? É um conservadorismo, é um mau tradicionalismo, né? Tem um tradicionalismo bom das boas tradições culturais aí das nossas comunidades rurais, nossas festas populares, mas aqui não, é essa tradição de, como você falou, mudar nomes, mas não mudar a estrutura. E minha pergunta vai até nesse sentido. Você acha, então, e pegando um pouco esse final de sua fala, que, enfim, se esse clientelismo, patrimonialismo, ele continua vigente em Capelinha, mesmo nessa nova administração que supostamente viria para reformar isso, para fazer essa mudança, né? Utilizavam muito, por exemplo, um slogan de sangue novo. Tem um sangue novo em Capelinha? A estrutura de Capelinha mudou ou não? Eu já imagino que você vai falar que não, mas, enfim, queria que você explicasse aí para o ouvinte. Pois é, Alan, eu acho que não mudou. Ou se mudou, foi muito pouco. Ou se mudou, foi por conta de interferências externas, sabe? De regulamentações do federais e estaduais. Assim, eu tenho acompanhado, né, desde o início, desde 2016, essa transição, e eu não vejo. Não dá para se falar que em Capelinha hoje você tem uma participação popular maior. Não dá. Mas fizeram uma conferência, fizeram uma audiência pública só para cumprir o mínimo que a legislação exige. Infelizmente, porque na prática você não vê essas estruturas de representação comunitária funcionarem. Os conselhos em Capelinha, desculpa, são conselhos em grande medida aparelhados. Não vou dizer que são completamente, né, aparelhados todos, mas tem alguns que a gente não ouve falar. Por exemplo, o Conselho de Patrimônio Cultural de Capelinha é um conselho seríssimo, né? E aí, a gente não vê essa atuação. Então, nesse ponto, não mudou, sabe? Não mudou. As decisões, elas são decisões tomadas internamente por um grupo e comunicadas à população. Isso a gente observa em todos esses grandes processos, as situações que têm acontecido em Capelinha. Vou citar aqui rapidamente, né? Teve a questão do distrito industrial, absurda, completamente absurda, a maneira como aquilo foi implementado. O PSOL que deu visibilidade a isso, que propôs uma discussão a esse negócio, né? A gente foi no Ministério Público, exigiu que a coisa fosse feita com um pouco mais de seriedade, aí fizeram uma audiência pública, sabe, porque teve pressão popular, mas ainda assim uma audiência pública que, ao final das contas, ela foi para inglês ver, assim, ficou o poder público ali falando. Não foi uma audiência pública no sentido de chamar pessoas que têm visões contrárias, né, para apresentar também as complexidades do projeto. Enfim, tem uma outra série de coisas, né? Recentemente, eu fiquei com muita surpresa, né? Eu vi que a Prefeitura de Capelinha, o que eu estou dizendo, né, é que ela simplesmente privatizou o sistema de ensino. A Prefeitura resolveu não utilizar mais material didático que vem gratuitamente dentro do Fundo Nacional do Livro Didático, do Plano Nacional do Livro Didático, que é o PNLD. A Prefeitura, ela está abrindo mão de receber esse material, e são uma quantidade imensa de material que pode ser escolhido, né, para ser colocado no município. Aí a Prefeitura vai pagar agora, está aderindo ao sistema do Objetivo, que é um sistema privado, e não é só do material didático. Todos os cursos de formação dos professores, até o sistema de avaliação do ensino, as provas,
tudo isso vai ser o sistema objetivo. Quanto vai custar isso? Ninguém sabe. Quando que isso foi discutido? Não foi discutido, né? Não teve uma discussão ampla. A prefeitura simplesmente tomou essas decisões e isso está se alastrando igual uma praga em vários municípios brasileiros, muito dentro daquela ideia que o poder público não tem condições de fazer as coisas corretamente, não tem competência, então terceiriza, privatiza, né? E é isso que está acontecendo em Capelli, né? Então, é tudo feito de uma maneira muito obscura, com pouca transparência. Então, nesse ponto, a gente não tem uma evolução política em relação a administrações passadas. E esse é um ponto que eu discuto muito, que eu falo sempre, Douglas, você é a oposição ou você é a situação? Na administração anterior, que é a oposição a... Eu não vejo, eles fazem parte todos da mesma lógica política, né? Estão em grupos tribais diferentes, porque os interesses, muitas vezes privados dessas pessoas, nesse momento, esses interesses estão em conflito. Mas se eles tivessem o mesmo interesse, eles estavam juntos. Por quê? Porque não existe uma lógica política diferente, não existe uma cultura política, né, de transformação social, de real diálogo com a sociedade, né, de construção de decisões a partir de parâmetros técnicos, né, porque nenhuma dessas decisões tem parâmetros técnicos. Então, a minha resposta, eu acho que eu falei demais, né, dei muitas voltas, mas a minha resposta é não, né, não. Essa administração, ela não é diferente de outras que a gente já teve na cidade, sabe? Você trouxe vários elementos aí na sua fala e eu acho que o que mais fica presente é que essas decisões elas são tomadas ali, né, como no jargão popular, numa decisão de gabinete ali com ar-condicionado e não coloca a população para debater. Você falou aí uma hora como as audiências públicas elas são apenas protocolares, né, apenas para seguir a lei. Você já falou isso também lá um pouco no início da sua fala, de como que os poucos avanços que a gente tem é porque tem uma lei federal, alguma exigência de outra esfera do governo para fazer, tipo, né, eu imagino que você possa estar referindo, por exemplo, ao portal da transparência, a realização de concurso, que agora é uma questão que está aí colocada na cidade, mas você pontuou vários pontos que me fez pensar o seguinte, vou ver assim, e a oposição institucional de Capelinha? Você citou várias mazelas, várias mini delitos, vamos colocar assim, acontecendo, e a oposição institucional da Câmara, por que ela não age? Você acha que está inserido nessa cultura local de Capelinha, de a oposição também ser de muito baixa intensidade, mesmo quando tem a maioria da Câmara, como agora, ela está sempre meio que acomodada, de não, enfim, fazer o seu papel de fiscalizar o poder público municipal? Alan, eu acho que a resposta que eu te dou para isso, ela é parecida com o que eu já falei, porque é uma política baseada em pessoas e não em ideias. É uma política baseada em personalidades e não em propostas. Então, nesse tipo de situação política, as pessoas estão sempre mudando de lado de acordo com o que é mais conveniente. Não existe coerência, né? A coerência política acaba sendo baseada em lealdades pessoais e não lealdades a princípios. Então, pensa aí nos últimos 15 anos, né, alguns personagens da política capeliense, que a gente não precisa citar nome, porque o que nós queremos aqui é desmontar essa lógica. Vê aí, esses personagens já pularam para um barco, depois pula para o outro, depois aí é a situação, aí depois a oposição, aí volta a ser a situação. Então, por quê? Porque é baseado em indivíduos, é baseado em personalismo. Então, a nossa Câmara Municipal, o nosso Legislativo Municipal, ele funciona exatamente desta forma, né? A gente vê hoje o que é a configuração da oposição dentro da Câmara, vê o que era 2 anos atrás, pessoas que hoje são oposição ferrenha, 2 anos atrás estavam na situação, e
colocando em prática o que hoje eles criticam. Então, o que hoje está errado, 2 anos atrás, essas pessoas estavam ali referendando. Então, por que muda de ideia? Porque a lealdade é a pessoa. Porque os projetos são pessoais. Porque o que manda é o interesse privado. O interesse coletivo, o público, fica sempre jogado em segundo plano. Você pensa primeiro no fulano, no beltrano, no não sei quem, né? Você sempre vai pensando em interesses de um, de outro indivíduo. Aí lá no final, você pensa no interesse da coletividade. Então, a lógica do legislativo no Capelinha acaba sendo isso. Então, é um legislativo que, em grande medida, ele é um legislativo que ele não legisla. Ele homologa decisões da prefeitura, ou ele simplesmente rejeita, a depender da configuração, né? Mas, assim, o nível de discussão, de debate, de desmonte é muito pouco. É muito pouco. E veja que eu estou falando isso, não é porque eu tenho questões pessoais contra um ou outro vereador, e é vereador, porque a maioria, né? A gente só tem uma mulher na Câmara de Capelinha. Não é isso. É em relação aos comportamentos, em relação ao que essas pessoas defendem. Então, infelizmente, o nosso legislativo deixa muito a desejar. Obviamente que aí a gente sempre tem que fazer, né, as ressalvas, né? Eu tenho a impressão que nos últimos tempos há um movimento maior do legislativo de meio que acordar em Capelinha, sabe? Porque durante muito, principalmente depois das eleições de 2020, parece que a cidade entrou num torpor, assim, que o executivo pode fazer o que bem entende. E aí eu acredito que há uma pressão popular maior e o legislativo ele é obrigado a dar determinadas respostas. Mas se não fosse a pressão, eu acho que não seria muito diferente, não. O que você pensa sobre isso? Então, você falando aí, a minha pergunta que ficou em mente é um pouco assim: se o legislativo não atua, se tem erros acontecendo, se esse modelo não é ideal, como que isso respalda na sociedade? Qual o papel da sociedade, então, de fazer essas pressões, essas cobranças? E você disse aí que a partir de 2020 você acredita que isso esteja mudando. Eu não tenho exatamente essa opinião, mas assim, o que você acha que a população no geral poderia estar fazendo e assim, quais os riscos também, né, que a sociedade corre de fazer essas cobranças e assim, como que isso se liga de uma forma geral na cultura mesmo da cidade, na música, no teatro. Então assim, em resumo, a pergunta seria, no geral, o que a sociedade poderia fazer para mudar esse quadro? Como politizar essa sociedade pela cultura, que eu sei que é um tema que lhe é muito caro. Eu acho que a primeira coisa, né, que deveria acontecer é a sociedade entender que doar um tempo seu, que a coisa mais preciosa que a gente tem é tempo, gente. Não é dinheiro, não é propriedade, não é nada disso, é tempo. Nós temos que passar a doar mais tempo para a coletividade. E a coletividade envolve homens, mulheres, pessoas brancas, pretas, pardas, envolve, não importa a orientação sexual da pessoa, não importa o grupo social, é isso, é doar mais tempo para a coletividade, né? Por quê? Em geral, as pessoas doam tempo para a igreja, para o grupo de orações, para um grupo específico. Isso é louvável, isso é importante, mas é um aspecto da nossa cultura política não doar tempo para a coletividade, né? E quando a gente não doa tempo para a coletividade, a gente não cria isso como um hábito coletivo. Então, e por isso que é tão difícil, em termos pessoais, militar politicamente em um ambiente igual Capelinha, porque você sempre ouve, olha o que aconteceu, e com você deve ser a mesma coisa, né, Alan? Eu recebo muitas vezes áudios, texto, olha, Douglas, está acontecendo isso aqui em Capelinha.
E as pessoas mandam para mim por quê? Porque já sabem do meu posicionamento. E aí elas esperam que eu faça alguma coisa, né? E, cara, eu não vivo disso. Eu pago as minhas contas, os meus boletos como todo mundo. Eu tenho as minhas responsabilidades. E, além disso, as pessoas esperam que eu tome determinadas atitudes para confrontar situações erradas no município. Aí ficam esperando que o Douglas, o Alan, a Sirlene, não sei quem, tome as decisões. E, cara, quem milita está completamente sobrecarregado. Eu vi esses dias o vídeo que você gravou com a Rosinha, da Associação de Proteção aos Cães de Capelinha, né? E do que eu acompanho pelas redes sociais, é uma pessoa que está ali, assim, sabe, sofrendo pressão extrema o tempo inteiro, sabe? E aparece alguma coisa em Capelinha, né, relacionada a esse meio de animais que são abandonados, vai todo mundo exigir da Rosinha que a Rosinha tem que tomar determinadas decisões. Ela não é parte do poder público, ela é uma cidadã, ela é só uma ativista, sabe? E aí tem essa coisa de sempre esperar que alguém faça alguma coisa, de terceirizar. Então, assim, o primeiro ponto é esse: as pessoas se responsabilizarem também em participar. Né? E quando a gente se responsabiliza, né, vi uma coisa errada, qual é o canal correto para eu denunciar esse tipo de coisa? É o Ministério Público? É uma determinada ouvidoria? Eu posso ir para uma... Ou isso pode ser denunciado em rede social? Porque as redes sociais têm isso, né? Ela é uma faca de dois gumes nesse aspecto. Então, eu acho que cada pessoa ela tem que começar a se responsabilizar por isso. E se responsabilizar com coisas também muito básicas, né, Alan? Em cumprir os seus deveres que fazem a sociedade funcionar e as pessoas não se matarem umas às outras, né? Colocar o lixo no horário certo, manter a manutenção do seu próprio lote, esse tipo de coisa. Eu acho que isso também é parte da cidadania, né? Então a gente precisa disso, a gente precisa, então, a partir desse tipo de percepção, a gente vai passar a valorizar mais as instâncias de representação da comunidade, da sociedade civil, que em nível municipal são os conselhos. Os conselhos são uma das grandes inovações da Constituição de 1988, os conselhos municipais, né, os conselhos consultivos, os conselhos deliberativos. O problema é que na prática, né, isso não é uma questão só de Capelinha, isso é uma questão estrutural, isso é do país inteiro, a maior parte dos conselhos está aparelhado pelo poder público. Né? Então a gente precisa que as pessoas participem mais, que as pessoas elas deem a contribuição. E, cara, quando o conselho funciona, isso é muito bom para o poder público, sabe? As pessoas participando, as pessoas dando contribuições, ideias, dividindo o peso das decisões, porque muitas vezes existem decisões que são polêmicas, que são impopulares e que devem ser tomadas. Agora, quando o poder público toma essas decisões junto com a comunidade, certamente vai ter gente ali que vai ficar insatisfeita, mas é a única possibilidade que tem da gente encontrar meios termos, né? Então, eu acho que parte por isso, sabe, Alan? Eu sei que os conselhos, eles estão, assim, desacreditados, mas eu ainda acredito que a gente tem que recuperar essa instância de participação, sabe? Eu não sei se você concorda. Então, enquanto você fala aí, eu fiquei pensando, né? Já que o caminho é o conselho, mas a própria gestão pública, o executivo, ela tem que dar espaço para que esses conselhos funcionem, né? Esses conselhos, você está instando a população a estar nos conselhos, a doar um pouco esse tempo para a coletividade, mas será que do jeito que está hoje, será que o conselho ele não é tão apagado assim, eles estão tão pouco efetivos em Capelinha? Não é justamente porque quem deveria, de certa forma, colocar para funcionar mesmo, instituir ali o conselho, que de grande parte é o poder público, não deixa essa coisa ficar um pouco
você falou assim, cooptada, aparelhada, então isso acaba desestimulando as pessoas a irem participar. E assim, aí eu volto até a pensar um pouco na Câmara, assim, se mesmo os vereadores recebendo, com poder, vamos dizer assim, maior, não consegue barrar essas atitudes, não consegue ou não quer barrar essas ações, por que a sociedade no Conselho conseguiria? Você pode explicar um pouco a diferença de um Conselho, por exemplo, de uma decisão de um vereador, da Câmara ali, de um decreto? Por que o Conselho Alan tem esse papel na política pública que envolve a sociedade e que, de certa forma, pode mudar essa letargia política em Capelinha? Alan, começa que as pessoas não entendem, não falam sobre conselhos, né? Os conselhos deliberativos, eles são instâncias poderosíssimas na estrutura política brasileira como um todo, né? Existem conselhos federais, estaduais e municipais. E a gente está imaginando no município. Existem determinadas decisões que só são colocadas em prática com a aprovação dos conselhos, né? As políticas de longo prazo, né, de educação, de saúde, de assistência social, uma série de situações relacionadas à cultura, ao patrimônio cultural, ao turismo, eles obrigatoriamente devem passar e ser discutidos nos conselhos. Então, os conselhos têm um poder muito grande, só que, assim, faz uma pesquisa aí, né? Pergunta aí, você já ouviu falar sobre o poder executivo? A maior parte das pessoas, independentemente do nível de escolaridade, já ouviu falar desse termo, né? O poder executivo, o legislativo, o judiciário. As pessoas têm mais ou menos uma noção de quais que são as funções de cada um desses poderes. Agora pergunta, você já ouviu falar do Conselho Municipal de Assistência Social? A pessoa nunca ouviu, nem sabe o que é isso, né? Então, a coisa ela não tem publicidade. A coisa ela tem um poder muito grande, mas as pessoas não têm noção daquilo ali, né? Tem muitas demandas, tem muitas situações que as pessoas ficam extremamente indignadas e que poderiam ser levados para discussão no Conselho, mas o Conselho ele não está na prática funcionando como essa arena de debate, porque o cidadão sequer sabe da existência e das possibilidades dessa instituição. Então começa por isso, né? Então eu acho que a coisa retroalimenta. Sim, o poder público ele muitas vezes não quer, né, que o conselho ele funcione, ou quer que o conselho funcione só da forma que o poder público pretende implementar, mas por outro lado a população faz muito pouco esforço de ocupar esses espaços, né, de cobrar, né, de quem que são os conselheiros, ninguém sabe. Eu acho, Alan, minha opinião sobre isso é que as comunidades locais deveriam conhecer os conselheiros que fazem parte de cada um desses conselhos da mesma forma que conhecem os vereadores, cara. Isso, assim, deveria ter ampla publicidade, sabe? Ter uma espécie, assim, de uma gerência dos conselhos, de um site, de mostrar, sabe, olha, o conselho de educação é esse, de cultura é esse, o de patrimônio cultural é esse, quem é que faz parte é essa e essa pessoa, está aqui o contato, né? Quais que são as demandas sociais que podem ser saciadas em cada um desses conselhos? São essas e essas e essas e essas, se reúnem a cada tanto tempo, né? Infelizmente a gente não tem isso, né? E não tem assim porque muitas vezes também os próprios conselhos, eles não têm verba para funcionamento próprio. O executivo tem a verba que faz o próprio executivo funcionar. O legislativo tem uma verba lá, e que no caso de Capelinha é uma verba que sobra, eles devolvem anualmente para a prefeitura, ou acho que, não sei se o ano passado, o ano atrasado, doaram um valor em torno, acho que de R$200 mil para a reforma da companhia, da polícia militar, né? Então, assim, o legislativo tem o recurso que faz ele próprio funcionar. Os conselhos não têm, cara.
sabe? Então, assim, como que você espera que um órgão tão importante desse, que um órgão que sofre pressões, porque são decisões muito importantes, são decisões que, em muitos casos, envolvem recursos públicos, envolve a tomada de decisões que vão contra determinados interesses pessoais, e aí a participação ela é voluntária. Não existe ali uma pessoa que secretaria aquilo, que ajuda a fazer aquele negócio organizar. Não existe isso, sabe? Então, como que você põe uma estrutura dessa tão importante para funcionar sem nem R$1? A verba para esses conselhos funcionarem é zero. É zero. Não tem dinheiro nem para comprar o livro de atas. Isso é a prefeitura que tem que dar. Sabe? Tá então, falando zero em Capelinha, mas existe algumas leis que disciplinam isso, inclusive, né, obrigam que tenha um funcionamento mínimo dos conselhos. Né? Mínimo, sim, mas no caso municipal, Alan, eu diria que é generalizado no Brasil. As experiências que eu tenho é que no caso municipal isso é generalizado. O Alexandre Macedo, que eu espero que você convide para fazer parte, para participar do podcast. O Alexandre ele tem uma ótima experiência com os conselhos em Curitiba e, inclusive, ele trabalhou em uma gerência de conselhos, ou seja, em Curitiba existe essa estrutura administrativa para oferecer suporte aos conselhos, né? Mas Curitiba é uma grande cidade, é uma cidade, né, que, assim, existe uma pressão social, existem muitos municípios de grande porte que isso está disciplinado, isso acontece, mas a gente tem que entender que onde de fato se decide a política em Minas Gerais, que é no interior, não é a região metropolitana, é o interior de Minas Gerais, isso não existe, tá? Isso é um completo deserto. Em geral, esses conselhos funcionam assim, como se diz em Capelinha, no ácido tempo, né? Sozinho, por osmose. Isso é muito complicado, sabe? E se entendi bem na sua fala, esse conselho, obviamente, não pode ser como está agora, inclusive com a composição, né? Não pode ser um conselho funcionando bonitinho, mas só com gente da prefeitura, né? É isso, né? Depende, porque isso tem a ver com a composição em geral. Os conselhos deliberativos, são 50% dos membros de indicação do Poder Executivo e 50% da sociedade civil, né? Mas é isso, na prática a coisa ela funciona de maneira que destoa completamente disso, sabe? Então eu acho que o primeiro caminho seria esse, a gente conhecer mesmo esses conselhos, entender qual que é o potencial disso, porque tem muita política pública aí, tem muita decisão que não sai se o conselho não der o aval, sabe? Saber disso é essencial. A gente vai encaminhando para o final, mas assim, acho que a gente trouxe aqui nesse tema hoje várias questões, vários debates aí colocados, né? Essa cultura política de Capelinha, mas fica aquela indagação, e não só sobre os conselhos, mas no geral. Esse ano, por exemplo, parece que tem discussão do plano diretor aí na cidade, ano que vem é ano eleitoral. Eu queria uma pergunta assim, como que as pessoas elas podem se organizar então para mudar esse panorama da cidade, como elas podem se organizar para participar do plano diretor, por exemplo, para entrar no conselho, quem ela deve cobrar, enfim, o que ela deve fazer. Assim, você traz uma injeção de desesperanças, mas eu sei que tem uma esperança também. Tem esperança, eu sempre tenho muita esperança. E a esperança que eu tenho, ela parte do ponto assim, as pessoas elas têm que cobrar e tem que cobrar na instância certa, sabe? Ideia errada, no lugar errado, no canal errado, dá em nada. A gente tem que saber de quem cobrar, a gente tem que saber de quem ir atrás. Então, tudo que está relacionado a conselhos, no caso de Capelinha, né, que não existe uma estrutura, uma gerência independente que regula os conselhos, então a gente tem que ir atrás principalmente dos secretários municipais, né, o secretário de Cultura, tá? E o conselho? Quem é o presidente? Como é que estão sendo as reuniões? A secretaria de educação, as reuniões ordinárias, né? Quando é que é a próxima conferência? Né? São
momentos muitas vezes, de reorientação das políticas municipais. Quanto ao plano diretor, Alan, é interessante porque o plano diretor de Capelinha, o atual plano diretor de Capelinha, que eu andei lendo algumas coisas aí, né, de algumas pessoas criticando, e são pessoas que eu acho que criticaram sem nunca ler o plano. É um plano muito sério, o plano de Capelinha. E me surpreendeu muito quando eu vi, né, assim, eu não acompanhei a elaboração do plano diretor profundamente, né, isso eu acho que foi em 2010, mas teve uma empresa muito séria na época que foi contratada, uma empresa de Brasília, e eles foram em Capelinha e fizeram a coisa corretamente, com o envolvimento da sociedade, né, com análise, com um diagnóstico muito profundo de Capelinha. Isso resultou em 3 produtos, né? É o plano diretor propriamente dito, com as leis, um relatório de diagnóstico geral, e um documento, um terceiro volume, que é a comprovação, né, das dinâmicas que foram feitas, das entrevistas, enfim, de todo o material metodológico que embasou a pesquisa. O diagnóstico, né, que é o volume 2, é um dos documentos mais... que eu acho que melhor descreveram a situação de Capelinha. E é um documento que foi elaborado publicado em 2011. Pouca gente conhece isso em Capelinha. E ainda assim continua sendo um documento muito interessante. Eles fizeram análise até da cultura política de Capelinha, todos esses vícios, falta de transparência, não ouvir a população na tomada de decisões, tudo isso está nesse volume. E interessante que o plano diretor de Capelinha, um plano diretor extremamente sofisticado, o problema do plano é que ele nunca foi aplicado. Ele simplesmente não foi aplicado, aí depois ele foi modificado, né, aí eu penso, né, por conta dessas interferências de interesses privados. Então, às vezes a gente ouve, o plano diretor de Capelinha ele está defasado. Não, ele não está defasado. O plano diretor de Capelinha não foi aplicado. É esse que é o problema, né? A Câmara poderia simplesmente tomar a decisão de, olha, o plano ele é bom, ele não precisa de modificação, e aí a gente simplesmente vai continuar a colocar ele em prática, fazendo só as mudanças necessárias de dimensionamento, né? 10 anos atrás a área de ocupação da cidade era menor, hoje é diferente e tal, hoje é muito maior. E a impressão que eu estou tendo é que simplesmente querem descartar completamente esse plano, que é um plano sério, que é um plano técnico, sabe, para implementar coisas que favoreçam determinados grupos. Isso é muito sério, sabe? Então, eu acho que a população tem que acompanhar, né? Tem que entender o que está em discussão, né? Hoje Capelinha enfrenta questões que a longo prazo são muito sérias, muito sérias. Assim, nessa conversa aleatória eu esqueci de falar de um aspecto também da cultura política de Capelinha, que é a falta de planejamento estratégico de longo prazo. É tudo pensado para o imediato, sabe? Ninguém pensa a cidade para daqui a 10, a 20 anos, a 30 anos. Né? Lá em 2010, 2011, quando teve aquele boom de construções na cidade, né, de crescimento demográfico, de crescimento até da área de ocupação, né, não teve planejamento, apesar, assim, foi aprovado um plano diretor e não foi aplicado. Então as pessoas não têm muito esse hábito de, tipo, em 20 anos, o que nós queremos para Capelinha? Né? Não tem isso, só vai. Né? Então esse é um aspecto complicadíssimo, porque hoje as melhores experiências, né, do mundo, não importa o nível da cidade, a administração pública ela trabalha com planejamentos de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos. E essa cultura política de Capelinha, que é baseada, né, nos indivíduos, ela não pensa nisso, ela pensa no imediato, ela pensa nas próximas eleições. É isso. Esse é o calendário dessa galera. Né? O mundo está derretendo. A gente está passando aí por coisas gravíssimas, né? As mudanças climáticas, que você falou no episódio 2,
questões econômicas, de mudança da matriz econômica mundial como um todo. E a galera tá pensando nas eleições do ano que vem, nas eleições daqui a 2 anos, né? E isso é muito sério, cara. Isso é muito Aí sério. pode acontecer o que você falou, né? Muda tudo, muda inclusive o grupo político no poder, eventualmente, mas não muda nada. Porque Mas tudo permanece como está, cara. Tudo permanece como está, né? Não tem plano diretor na gaveta, né? Um bom plano diretor na gaveta. Exatamente. Tem um cantor que eu gosto muito, que é o Sérgio Sampaio. Sérgio Sampaio é o autor daquela música Eu quero é botar meu bloco na rua. Você conhece, né? Vai voltar no carnaval agora, né? Isso, ele tem uma música maravilhosa que começa assim: um livro de poesia na gaveta não adianta nada. É isso, cara. Não adianta nada a gente ter uma Constituição inacreditável, com direitos sociais que não é aplicada. Não adianta nada a gente ter um plano diretor que foi construído sob parâmetros técnicos rigorosos, com a participação da sociedade engavetado. Não adianta. Essas coisas devem ser para se aplicar, para a população se apropriar e se beneficiar disso a longo prazo, cara. A longo prazo. Chega da gente imaginar a vida para daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. Eu sei que a maior parte da população brasileira, principalmente hoje, depois desse governo catastrófico do Bolsonaro, as pessoas elas realmente estão pensando assim, meu Deus do céu, o que eu vou comer no café da manhã? Ou semana que vem eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Mas, cara, a administração pública, ela tem obrigação de pensar a longo prazo, cara. Obrigação de pensar a longo prazo. Porque nós estamos vivendo um momento muito sério do mundo em que a própria existência da humanidade, se a gente não tiver esse tipo de atitude, de pensar a longo prazo, a humanidade ela corre risco, cara. E Capelinha faz parte do mundo. Capelinha não é uma bolha, sabe, ali, protegida. O mundo inteiro vai entrar em colapso e Capelinha não. Claro que não, meu amigo. A gente está no mesmo barco e o barco se chama Titanic. Inclusive, os nossos desafios até maiores, né? Porque é uma região pobre, a gente já tem vários problemas agora que vão ser agravados aí. Quando o mundo agravar um pouco, é tipo aquela história, se o mundo dá uma tossida, nós vamos ter tuberculose aqui em Capelinha. Claro. Hoje foi uma conversa muito boa, acho que a gente poderia ficar falando horas aqui. Eu já adianto assim que você está não convidado, mas convocado a estar aqui numa outra oportunidade. Alexandre também, que você citou, tá aqui o convite público, viu, Alexandre? Vem conversar aqui comigo. Não fuja, Alexandre. Não fuja, tá difícil falar com o Alexandre, mas eu acredito que um dia ele vai estar aqui com a gente. E sim. Douglas, lá na apresentação eu mencionei seu livro e queria que você falasse uma forma de entrar em contato com você, de eventualmente comprar o seu livro, que é muito bom, e a gente vai falar dele aqui em uma outra oportunidade. Como é que faz aí para as pessoas contatar você, comprar seu livro, enfim? Pode entrar em contato por rede social, eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, eu não publico muita coisa, eu não utilizo com frequência, mas as notificações sempre estão ativadas. Ou entrar em contato comigo por e-mail, né? Meu e-mail é douglasjlima, tudo junto, @gmail.com. Mas eu acho que o principal contato é por redes sociais mesmo. E é isso. Espero ter, né, outras oportunidades, que a gente continue trocando ideias sobre sobre outros assuntos. Porque é no diálogo, no debate, é na conversa que nós vamos, de fato, construir alternativas para o mundo, né? É isso, né? Que as pessoas não levem ao que a gente falou aqui pelo lado pessoal. A gente não quer atingir ninguém especificamente, mas nós queremos sim atingir as atitudes que elas atrapalham o desenvolvimento da sociedade. Isso, de fato, é isso, Alan. Para mim é uma alegria trocar ideia contigo. Teremos outras oportunidades. Então é isso, muito obrigado, Douglas, por participar. Inclusive, né, esqueci de falar aí no decorrer da nossa conversa esse ponto final que você falou. Aqui a gente está fazendo uma desconstrução pública, um debate público. Aqui a intenção não é pessoalizar a coisa, não é fazer ataques pessoais a ninguém. A gente está discutindo a coisa pública, a gestão pública, a cultura política como um todo. Então não é
Aqui não é... Se alguém sentiu que é crítica pessoal, está longe disso. Nunca foi a intenção nossa, minha, nem do Douglas, nem do que a gente acredita, né, Douglas? Que eu acredito que seja muito semelhante, inclusive. Então é isso, gente. Muito obrigado por participar. Vou pedir vocês para... Lá no Spotify, vocês podem classificar o podcast com 5 estrelinhas. Isso ajuda muito. A gente tá num grupo de Telegram onde você pode mandar seu áudio e debater o tema do dia. Inclusive, a gente vai colocar aqui agora o áudio que a gente recebeu sobre o episódio 2, que você também pode mandar lá no nosso grupo do Telegram. Então, muito obrigado a todos e tenham uma boa semana, um bom carnaval para todo mundo. Olá, pessoal do Café com Piqui. Olá, Alan. Aqui é a Ana Clara Ottoni. Sou capeliense e atualmente moro na Califórnia e estou deliciada aqui ouvindo o Café com Piqui. Esse episódio sobre as chuvas me lembrou, assim, muitas coisas, exatamente uma reflexão que o Alan trouxe, né? Na época da escola, eu lembro da gente fazer trabalho, estudando ali o assoreamento do córrego Areão e investigando, né, o que a gente poderia fazer. Eu lembro que a gente tinha uns passeios que ia lá na nascente do córrego e tal. E sempre muito triste saber que o córrego estava, né, não só assoreado, mas também levando o esgoto e tal. E eu lembro da minha avó falando, assim, que teve uma época que esse córrego era limpo, enfim. E hoje em dia, inclusive, falando da minha avó, a casa dela foi uma das mais afetadas por esse problema lá na Deca Abrantes, né? A gente tem vários casos de inundação lá na casa dela, enfim. Uma situação bem complicada. Eu sou jornalista também e eu lembro de ter feito um especial sobre chuvas quando eu trabalhava aí em Minas. Fiz um especial sobre chuvas para Hoje em Dia, no jornal que eu trabalhava. E eu lembro da gente, né, eu conversei bastante com a Defesa Civil do Estado, conversei com vários especialistas, com bombeiros. E tinha uma coisa muito curiosa que me levou a associar essa dificuldade de Capelinha ter um planejamento sustentável em relação à questão da chuva, né? E a questão era que, geralmente, as defesas civis de cidades muito pequenas, elas não são defesas civis técnicas. Geralmente sei lá, um parente do prefeito, ou um parente da pessoa com qual o prefeito ou a prefeita é casado, que acaba assumindo a defesa civil da cidade. Não tendo esse conhecimento técnico, não se faz um planejamento adequado e a coisa anda meio que capenga, assim. O que acontece geralmente é que quando troca uma gestão para outra, por ter essa questão de politicagem, né, acaba que se teve algum trabalho de planejamento, ele não é passado para a próxima gestão. Do tipo, você agora começa do zero e vai aí tocar o seu projeto, se você quiser fazer algum. E aí, com isso, as famílias que precisam desse planejamento ficam desamparadas. E isso é uma coisa que parece ser bem frequente em cidades pequenas. Uma outra coisa também que eu lembro dessa minha reportagem era que o prazo para a Defesa Civil local, né, mandar um planejamento estratégico para o Estado e para o governo federal, ele muitas vezes não é cumprido. São pouquíssimas as defesas civis que realmente enviam um planejamento para conseguir verba. Então, fica mais complicado ainda, né? Porque se você não tem um planejamento técnico, você não consegue fundos. E aí fica de mão atada para fazer qualquer coisa na cidade. Muitas questões, essa relação aí da chuva. Eu fiquei horrorizada das últimas vezes que eu estive aí em Capelinha. Nos 2 últimos anos eu vi de perto, experienciei de fato a chuva aí. E foi muito assustador e olha que era tipo trafegar ali no centro, né? De carro. Imagina a pé, de moto, enfim. Muito, muito, muito complicado. Fico muito feliz que o Alan trouxe essa reflexão, inclusive sobre como a gente pode se conscientizar e se politizar. Quero só agradecer realmente
e vida longa ao Café com Piqui.